E eu fiquei dentro do carro, de cabeça baixada, eu vi eles aparecerem do outro lado, eu teria morrido ali. No dia que o Senna morre é meu plantão, e não era uma pessoa, uma fila, eram quilômetros e quilômetros de multidão dos dois lados, as pessoas que não se conheciam abraçadas, chorando. Caramba. Queria entender de você como começou o interesse por jornalismo, cara. 33 anos Então, atrás. nunca teve, né? Eu não fiz jornalismo. Faculdade, eu fazia ciências sociais. Eu fiz teologia um ano, fiz administração de empresa. Teologia eu não sabia. Eu era músico, né? Profissional. Uhum. E caixa de banco, eu também fui. Fui tudo que você imaginar. E vendedor. E músico não dava nada. Fui professor da rede estadual, né? E daí... Um dia apareceu, eu sabia que tinha os cursos de trainee da Folha, não sei se você sabe. Uma vez por ano, na década de 90, a Folha fazia um curso de trainee e tinha concurso. E como a Folha nunca reconheceu o diploma de jornalismo, tanto que na Folha tem médico, advogado, engenheiro, arquiteto, porque a exigência do diploma de jornalismo é uma coisa da ditadura, que eles queriam afastar o pessoal que fazia os jornais de esquerda, né? Então passaram a exigir. Só que é ilegal. É uma exigência ilegal porque fere o artigo 5º, que é a liberdade de expressão. Sim. Sempre foi assim, sempre... Não tem uma ordem, um conselho que faça o regimento da profissão. É proibido, você não pode. Qualquer um pode escrever. Você pode ser repórter, é como você pode ser músico. Por exemplo, você que é músico, não sei se você sabe, mas existia a Ordem dos Músicos do Brasil. Sim, OMB. E esses caras entravam em bar, a gente estava tocando, e eles iam pedir a carteirinha. E se você não paga, eles queriam dinheiro, né? Era corrupção total. E é proibido, porque é liberdade de expressão. Não tem essa de ter OMB. E, enfim, e daí em 91 a Folha abriu. Eu tinha uma ex-namorada que naquele tempo era carta, né? Que a gente escrevia, ela achava que eu escrevia muito bem. E ela falou, por que você não tenta o teste aí? Porque ela sabia que eu era professor, ganhar mal para burro. E aí eu fiz o teste e passei. Tinha, acho que 14 vagas. E era, tipo assim, mais difícil que medicina. Hoje, então, acho que é 20 mil candidatos para 10 vagas. E eu passei e fui contratado, tipo, um mês depois. E daí eu fui contratado, como eu era de São Caetano, a Folha estava naquele tempo fazendo a regionalização. Acho que você nem tinha nascido. Que ano que foi? 91. Tinha. Sim, sou de 83, tenho 41 anos. Então, na década de 90, começou uma coisa lá nos Estados Unidos que era a regionalização. Então tinha o Washington Post, o USA Today. Esses jornais começaram a publicar, além da edição nacional, um caderninho para regiões maiores dos Estados Unidos. A Folha de São Paulo pegou e começou na Folha ABCD, no ABC, na região do Ribeirão Preto, de São José dos Campos, Vale do Paraíba, tinha. Para ter notícias locais ali. Para ter também um caderninho ali de 6 páginas, 4 páginas. E aí, como eu era do ABC, me colocaram nesse caderno. Eu fui contratado para trabalhar lá. E não era no ABC, todos os cadernos ficavam nas suas regiões, menos o do ABC que ficava lá na Barão de Limeira, aí no centro. Centrão. E o legal, que foi eu começar nessa área, é que esse era uma mini folha. Então tinha a capa, tinha editorial, tinha cartas, tinha coluna social, tinha o painel, polícia. Então eu entrei num lugar que eu tinha que fazer tudo. Então você veja, eu tive uma puta sorte, porque eu entrei num lugar que eu era repórter policial, repórter de sindicato, fazia desfile de moda, fazia coluna social, ia cobrir o jogo do São Caetano. Então foi legal porque eu, depois de um ano, eu já sabia fazer tudo. Então podia trabalhar em qualquer... Tinha liberdade também, né? Não, tinha um carrasco em cima. Falava, vai cobrir isso, vai cobrir aquilo. Sério. E aí, como eu conhecia muito, meu pai é metalúrgico, eu me especializei lá em cobrir polícia e sindicato, né? Que era que é uma coisa muito forte no ABC, né? O sindicato. Sim. E como eu sempre fui uma pessoa muito crítica a tudo, rapidamente eu comecei a fazer a parte política. Porque nesse tempo, assim, os regionais estavam muito aparelhados com o pessoal de esquerda, né? Sim. Tanto que
Todo mundo sabia que o Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo tinha uma rádio pirata. Há muitos anos, 20 anos, eles tinham. Todo dia, 5 horas da tarde, desligavam lá a rádio pirata. E ninguém nunca publicou nada. E quando eu chego lá, eu falei, mas o que é isso? Uma rádio pirata? Uma rádio pirata. E eu publiquei uma capa, né? Sindicatos Metalúrgicos, tem rádio pirata. Aí foi a Anatel lá, tiveram que esconder os transmissores, quase levei uma surra no sindicato. E assim, era uma coisa, porque você via, todos os repórteres... faziam vista grossa. Né, sabe, era tudo na patota. E chega um cara lá que não tinha nenhuma ligação, eu falei, isso é uma puta notícia. Né? Não tenho ligação nenhuma com o sindicato. Daí quase apanhei no sindicato. Quem me salvou foi o Vicentinho, né? Mas te projetou de alguma forma? Não projetou nada. Não, isso aí foi mais dor de cabeça? Dor de cabeça. Teve uma época que tinha os skinheads, carecas do ABC, já ouviu falar? Sim. E daí teve a inauguração de um boulevard no centro de São Caetano. Não sei se já foi para lá. No centro São Caetano eu não conheço. Tem São Bernardo, tem a igreja da Matriz, tem um boulevard que é assim, onde todo mundo fica, uma praça com fonte, um negócio super rococó. E eu tô lá, fui cobrir a abertura do boulevard e eu vejo lá um grupo de caras e eu descubro no meio um monte de gente sentada, tudo de preto, e eu descubro um cara que ele era um skinhead, não era careca do ABC, era um outro grupo, White Head, uma coisa, e ele estava tentando arregimentar a molecada de São Caetano para entrar para a gangue dele. E, cara, eu falei, puta notícia, e entrevistei o cara falava de Hitler, um monte de merda, eu publiquei no dia seguinte a matéria da estreia do Boulevard e uma foto do cara doutrinando, tentando trazer gente para skinhead. Tipo um grupo extremista. Um grupo extremista, cara. E aí uma entrevista com ele que ele parecia um verdadeiro boçal, que ele não sabia. E no dia seguinte o São Caetano ia jogar. Lá no estádio, era o Tortorella o prefeito. E eu não sei por que acabou o jogo, o São Caetano, eu fui pro centro e esse cara tava lá no centro com a turma dele. A hora que ele me viu, cara, eu só lembrei e falei assim, Maurício! Cara, eu nunca corri tanto na minha vida. Eu subi a Manuel Coelho correndo, cara, eu nunca corri tanto, graças a Deus, porque eu estava ali, Sagrada Família, e quando ele me viu, ele estava longe, ele começou a gritar, cara, eu não sei dizer, é Deus que ajudou, porque assim, eu saí correndo, atravessei a Goiás, entrei dentro de um táxi, não tinha nenhum motorista dentro do táxi, eu consegui atravessar Goiás antes deles me verem, o motorista estava num bar ali na esquina e eu fiquei dentro do carro de cabeça baixada, eu vi eles aparecerem do outro lado, eu teria morrido ali. E aí eu voltei para a redação de lá, liguei da minha casa pro meu chefe, ele falou, vai já fazer um BO. E daí no dia seguinte eu lembro que um cara teve que fazer a matéria, né? Jornalista ameaçado por skinheads. Como que era? White, não sei o quê. Ameaçado, não sei o quê. E daí eu lembro que meu amigo escreveu, a essa altura o repórter fugiu, né? E o meu chefe chegou assim, ele não fugiu, ele é o herói. Daí você vê, eu falei assim, é uma profissão que eu gosto, eu gostei, mas assim, eu podia ter morrido ali. Se eles me pegassem, eu teria sido... Quantos tinham? Cara, era muita gente, era o mesmo bolo que estava dentro, não sei porque só de pensar nisso eu fico meio... Depois tive que ir no fórum, né, eu acabei não representei, né. Ele era de um colégio que era Padre Alexandre Grigoli. Ele deve estar assistindo agora. Não, já envelheceu, isso já passou. Mas... A partir daí, qual grande mídia que você entrou, ficou na Folha há muitos anos, como que foi essa evolução? Então, foi super legal, porque assim, eu fiquei 1 ano nos regionais. Aí a Folha começou a história da pejotização. A Folha é a pioneira disso. Eles mandaram todo mundo embora, eu entrei em setembro de 91. Em setembro de 92, como os regionais estavam falindo, não dava certo. Porque, veja, você vai lá para Rio Preto, montar um caderno regional, e aí você tem um jornal chamado Diário da Região, que está lá há 100 anos. Já tem os anunciantes locais. Não, e o Diário da Região, por exemplo, ele chegava para os anunciantes e falava assim, vai anunciar com a Folha, aqui você não anuncia mais. O que o cara fazia? Dane-se a Folha. Deixa quieta a Folha. Deixa quieta, porque vende 5 mil folhas e 20 mil diários da região. E daí eles
pejotizaram, mandaram a gente embora na segunda, e na terça recontrataram a gente sem nenhum direito mais. E aí, imediatamente, meu trabalho já estava sendo conhecido na empresa, pelo menos, né? Não no público, mas na empresa. E aí eu fui imediatamente convidado pela Folha da Tarde, que esse jornal você não conheceu, porque você não tinha nascido. E daí fui trabalhar na Folha da Tarde e aí comecei a cobrir política nacional. Já fui cobrir o impeachment do Collor. Ali eu comecei também a virar um colunista, eu virei um colunista de política e daí de humor, que eu assistia o horário eleitoral e fazia críticas de humor. Só que como eu era repórter de política, inventaram uma personagem, né, que era a Mariúcha Tobias, que era uma repórter debochada, ninguém podia saber quem era, né? Quer dizer, a redação sabia. E depois logo depois, não fiquei nem um ano, eu já fui convidado para ser editor assistente do regional lá em Rio Preto. Depois, quando eu voltei em 94, quer dizer, em 1 ano e meio eu já tinha dobrado o meu salário. Eu tive muita, muita sorte. E daí, quando eu volto para a Folha em 94, daí eu já pego a escola base. E aí já foi coberturas aí, a morte do Senna, que é uma coisa que pouca gente lembra, né? O Senna morre exatamente durante a escola base. 1994. Maio. 1º de maio. 1º de maio. Então, a escola base começa em março de 94. Abril, eu chego no dia 1º de abril, quando a Folha, todo mundo já sabia que tinha feito bobagem, né? Que era uma barriga antológica, tinha acabado com a vida de inocentes, né? E quando eu chego na Folha, eles me orientam, eu fui responsável por ouvir as vítimas. Todo mundo que foi destruído a vida, né? Os donos da escola, o motorista da Kombi, a professora, todo mundo que foi acusado de abusar das crianças, eu que tinha que ouvir, né? Nossa, é pesado. Cara, foi piores momentos da minha vida ali. E no meio disso ainda morre o Senna. E eu cobri o Senna, né? O Senna foi um negócio... Eu sempre dei sorte e azar ao mesmo tempo, né? Eu sempre estive no lugar certo na hora que as coisas aconteciam, né? Esse 94 tem notícia também, hein? Cara, Copa do Mundo, depois... Que eu tava na Paulista, eu odeio futebol. Assim, eu não gosto de assistir, eu detesto. Mas Copa do Mundo todo mundo se envolve. Detesto. O último jogo que eu vi, uma parte, é Brasil e Inglaterra, 2002, que é aquele gol do Ronaldinho. O gol do Ronaldinho tentou cruzar... E assim, meu chefe sabia que eu odiava futebol, ele me manda cobrir na Paulista, 94 a final. Sabe, aquele monte de gente suada, fedendo, cara derrubando cerveja em mim, que uma coisa detestável. Mas o Senna, por exemplo, era meu plantão. O dia que o Senna morre é meu plantão. Eu lembro que acordo, ligo a TV e vejo o Léo Batista falando, repito, o Ayrton Senna sofreu grave acidente com lesões cerebrais gravíssimas. Eu falei, puta merda. E ele ainda fala assim, eu tô com essa camiseta preta aqui, mas não é porque eu tô de luto, não, é porque o Ayrton que me deu. Aí eu já fui pra Folha, fui um dos primeiros a chegar na Folha naquele dia, né? Eu já saí de casa, falei, acabou minha vida. Depois ainda fui cobrir o enterro dele, né? Que foi uma das coisas mais arrepiantes da minha vida, né? Porque você nasceu quando? Você falou 90? Eu nasci em 83, ali no... Você tinha 11 anos. Cara, na 23 de maio, cara, é um negócio que você via as pessoas ajoelhadas, cara, sabe? Não era uma fila de pessoas. Comoção total, né? Cara, é inacreditável, porque só de falar se arrepia, porque assim, não era uma pessoa, uma fila, eram quilômetros e quilômetros de multidão dos dois lados, as pessoas que não se conheciam abraçadas, chorando. Caramba, até arrepia. Só de falar, né? Pessoas consolando umas às outras, sabe? Um negócio, olha... A única coisa que eu vi parecida foi a comoção desse dia, só a morte do Papa, né? Que eu estava lá também, que eu cobri a morte do Papa João Paulo. Qual foi a principal cobertura aí desses... Foi João Paulo. João Paulo em 2005. Que eu fiz. Então, mas daí, como você estava falando, daí depois eu voltei, em 2005 eu virei colunista de política da Folha da Tarde. Depois voltei para a Folha como repórter de... administração pública. Eu fui pulando, né? Eu também fazia, como eu era músico, a Ilustrada sempre me chamava para ir fazer, sabe, AC/DC, cobertura de Mark Knopfler, Ang Malmsteen, que é o pior show que eu vi na minha vida. Você conhece, né? Não. Ang Malmsteen, guitarrista sueco,
Não conheço. Não, nem precisa, cara, é insuportável. Satriani você conhece? Sim. Cara, eu fui cobrir um show dele, eu falava assim, esse cara não vai dar um tempo, ele não vai deixar um espaço, porque música é silêncio também, né? Sim. Sabe, É dinâmica, né? Tem que entender as ondas ali. Silêncio e som, né? Até o Lulu Santos fala isso. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre a história de Ricardo Feltrin. Saiba aí sobre a evolução das mídias, jornalismo independente, sobre casos com famosos e muitas outras coisas. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!